Boa noite, estamos no ar com mais um programa Direito e Debate, hoje com o meu super amigo, pessoa mais que especial, Rafael Ney Miller, para falar de direito aduaneiro. Estamos aqui para conhecer, ele vai nos trazer um pouco dessa matéria, que é pouco debatida ainda no ramo do direito, entre colegas, mas ele está atuando, fez especialização no ramo e vai nos contar um pouquinho como as coisas acontecem. Boa noite, Rafa. Boa noite, Gabi. Tudo? Bom, com relação ao direito aduaneiro, muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a essa matéria, né? Muito embora seja uma matéria que as pessoas pensem que seja uma matéria muito antiga ou muito nova, mas é a falta do conhecimento, principalmente técnico e educacional por parte das faculdades. Eis aí uma grande situação, uma outra discussão minha, porque as faculdades, a região que nós temos aqui hoje é uma região portuária, não é? Sim. E nós estamos trabalhando muito em cima desses temas agora que são globais. Tivemos agora as propostas da PEC da Dilma, que foi aprovado no Congresso, situação da reforma portuária. Nós temos o problema muito aqui do nosso lado, que é São Francisco do Sul, com relação à duplicação, não é? Com relação a toda essa situação política que a gente está, não só a situação portuária, mas a todos os transeuntes que necessitam dessa rodovia, Sim. que está uma lástima lamentável, não é? Então, com relação à matéria de aduana, hoje nós atuamos diretamente ali com relação à parte de aduana, marítima e portuária. Todo mundo pensa que é a mesma coisa. Só que são matérias totalmente distintas também. Porque o direito aduaneiro ele trabalha em cima da aduana, o direito marítimo em cima do próprio direito marítimo, o direito portuário em cima do direito dos portos. Né? Tá. Rafa, antes de tu dares esses conceitos diferenciados de cada um e até abranger melhor, me diz como que tu chegou nessa situação de direito aduaneiro, portuário e marítimo? Porque até então, tu atuava lá na questão civil, muito trabalhista também, e de repente tu resolveu fazer uma especialização. Eu até estou contando um pouco da história porque a gente trabalhava juntos. Então tu resolveu fazer uma especialização, atuar nessa área e a coisa foi se desenvolvendo. Hoje, o teu ramo de atuação é praticamente a parte da aduana. Aduana, né? Isso mesmo. Até porque a época dos nossos fatos, né, doutora Gabriela, o foco do escritório era a parte civil e trabalhista, com enfoque principalmente na parte trabalhista. A questão de aduana veio com alguns colegas, né, de trabalho, com empresas e principalmente ali com o Porto de São Francisco do Sul, o qual eu falo de uma pessoa que eu tenho um carinho muito enorme, uma pessoa que eu gosto muito, que é o senhor Paulo Corsa. Né? Hoje ele é o superintendente do Porto de São Francisco do Sul, Sim. o diretor ali portuário, ex-ministro dos Portos, né? E numa das conversas que nós tínhamos na Praia de São Francisco do Sul, eu acabei gostando da matéria. E em decorrência disso, eu participava de alguns eventos dos empresários da área, e o pessoal acabou comentando, disse, olha, precisamos de um advogado especializado na área, não é? E eu acabei estudando um pouco daqui, um pouco dali, descobri a especialização da matéria na Univale, não é? A Universidade do Vale do Itajaí, e comecei a fazer. E dali eu não parei, me apaixonei pela matéria, não é? Então, a matéria é muito grande, é muito abrangente, você tem muitos aspectos para se trabalhar dentro do direito aduaneiro, como a portuária e a questão marítima também, e ali eu comecei a fazer especialização, da especialização o mercado foi se abrindo, aproveitei todas as oportunidades, né? Concluí o curso e hoje estou aí feliz da vida com essa matéria. E me diz uma coisa, a diferença ali do aduaneiro, portuário e marítimo, eles são... Você consegue trabalhar com os três juntos ou eles trabalham separadamente? Olha, é muito, doutora Gabi, de uma questão de especialidade, não é? Você tem a parte de aduana que você vai ter ali muitas situações de benefício fiscal, você tem o trânsito aduaneiro, você tem a questão da aduana, o despacho aduaneiro. E às vezes as pessoas se perguntam, mas o que seria o despacho aduaneiro? O despacho aduaneiro nada mais é do que a nacionalização da mercadoria. E nesta nacionalização da mercadoria que acontecem os grandes entraves administrativos e jurídicos, né? A maioria dos casos que nós temos no escritório, e acredito eu que dos advogados especializados na área, nós tentamos sempre rebater toda a situação na seara administrativa, não jurídica. Por quê? Nós não temos hoje situações na seara jurídica, na seara judicial, com juízes, desembargadores, assessores de juízes especializados na área. Nós temos um juiz que atuava na vara de execuções fiscais de Itajaí e foi para Blumenau, não me recordo o nome dele, e que ele é especializado na área, até porque o pai dele é delegado, não é, da área portuária em Itajaí, então ele entende muito. E nós temos uma
uma turma no nosso tribunal regional aqui em Porto Alegre, que ela é especializada. Em Joinville nós não temos uma especialidade nisso. Então o que acontece é que a maioria dos juízes acabam se pegando, não é, os assessores dele, as situações da própria Receita, né, os pareceres dele, o que dificulta muito o nosso trabalho. Sim. No caso, então, os maiores problemas que a gente mais conhece seria o famoso canal vermelho, quando chega lá e são os tais mandados de segurança, salvadores... Aí que está o outro grande problema, o cerne da questão. Mandado de segurança na questão de aduana não é sempre que se resolve. Nós evitamos ao máximo a questão de mandado de segurança, não é? Até pela questão da falta de especialidade. Sim. Me prolongando na sua pergunta, a questão do direito marítimo, você vai ter mais uma conexão relacionada aos armadores, não é? A questão marítima mesmo, né? Atrás de mercadoria, às vezes acontece um grande mar lá fora, uma grande tormenta, essa mercadoria atrasa, essa mercadoria, esse contêiner que ainda está num trânsito, ele acaba caindo no mar. Isso tem nomes técnicos que denotam um acidente e que acabam atuando dentro do direito marítimo. Claro. E, paralelamente, nós temos a parte do direito portuário, que trata exclusivamente do porto, né? Nós temos outras questões portuárias também que vão de muitas discussões. Então, a seara do direito marítimo portuário e aduaneiro, cada um tem no seu tema. Cada um no seu quadrado. Mais ou menos Seria isso. mais ou menos isso. Bom, nós vamos para um breve intervalo e na volta o Dr. Rafael, que aqui eu estou chamando como Rafa, é estranho chamar ele de Dr. Rafael, ele vai tratar sobre esse assunto que eu dei o link do famoso canal vermelho. Ele vai falar um pouquinho dessa história do canal vermelho, a questão do canal verde. Ele vai trazer mais direitinho, detalhadamente aqui para nós. Nós já voltamos. Voltamos então agora para falar um pouco da questão até mais prática que o Dr. Rafael vai explicar. O que acontece no dia a dia desse trabalho da questão do direito aduaneiro, portuário e marítimo, quando chega a mercadoria, Rafa? O que acontece? Ela é liberada na hora? Ela é fiscalizada? Essa fiscalização, ela pode travar o container ali? Ela abre o container, fica o container fechado e já fica parado na... Primeiro que é uma série de fatores nessa situação. O importante é ressaltar o seguinte: hoje a Receita Federal do Brasil ela atua eminentemente com uma grande tecnologia, somente uma tecnologia de informação e uma tecnologia de inteligência, não é? Até porque a gente sabe que a questão portuária hoje é uma situação de muito trânsito de matérias ilegais, não é? Sim. Então a gente sabe que existe muitas drogas, muito armamento. E a Receita, muito contrabando, especialmente o contrabando. Então a Receita ela tem assim uma tecnologia muito grande e fora do comum para poder se fazer esse tipo de fiscalização. Com relação aos canais, o que acontece? As empresas, para você poder operar dentro da Receita Federal do Brasil na questão de aduana, você precisa ter o radar. O radar é como se fosse um CNPJ, não é, de uma pessoa jurídica dentro da Receita Federal do Brasil, para você poder estar operando com a importação, com a exportação. Em decorrência desse radar, normalmente, as empresas que estão começando no mundo da aduana com o radar, todas as importações dela caem na questão da fiscalização. Não é até porque é uma empresa nova, não se sabe ao certo o que se está trazendo, pode-se cometer muitos erros, não é? Então todos os canais, todas as importações de uma empresa nova com um radar novo, canal vermelho, para tudo. E aí tem essa diferença, nós temos alguns canais, não é? Mas os mais básicos seriam o canal vermelho, o canal verde e o canal azul, que é um canal muito especial. O canal vermelho é aquele que você traz um produto e já para na fiscalização. Então a Receita Federal do Brasil vai analisar toda a documentação, a ALI, a licença de importação, tudo, das notas fiscais, não é? A questão do próprio despachante aduaneiro está fazendo a nacionalização daquela mercadoria. Posteriormente, verificando que a situação é regular, ela libera-se a mercadoria. O canal verde é aquele canal que a mercadoria chegou no porto e já tem a liberação imediata, né? Hoje o porto de Itajaí é um porto que para o container ele se atua muito rápido, né? A liberação do canal verde em Itajaí é muito rápida. São Francisco do Sul, hoje a diferença, já tocando nesse assunto, ficou mais para a situação do granel, não é? E é o porto de Itajaí é mais a situação de container. E tem o canal azul, que são, antigamente, na minha época de especialização, 2008 para 2009, eram poucas empresas no Brasil. Hoje já tem bastante. É aquela empresa que a Receita Federal do Brasil ela tem uma confiança
plena, total sobre aquilo. Especial. Especial do especial, digamos assim. Então ele vai trazer o produto lá de fora, não é? E vai direto para a casa dele, não é? Não passa por fiscalização, não passa por nada. Então é um canal mais do que especial. O canal azul é a cereja do bolo. Perfeitamente. Você mas chegou destinado ali... a poucas empresas. Hoje são bastantes, não é? Mas são destinados a poucas empresas do Brasil. E me diz uma coisa, pode ficar até quanto tempo, por exemplo, canal vermelho? Parou a mercadoria ali, até quanto tempo pode ficar a mercadoria lá parada? Existe numa seara administrativa um prazo para isso, mas não é respeitado, não é? O grande problema do canal vermelho ali é que só vai ser liberada essa mercadoria a partir do momento que todos os requisitos que a Receita Federal do Brasil, através do seu auditor ou do seu fiscal que acompanhou aquilo, sejam determinados. Caso contrário, vai ficar a mercadoria ali até que seja regularizado. E aí vem um grande problema, porque quando você está trazendo um container, você está trazendo junto com o armador, que é entre aspas, o dono do navio, não é? Ele te dá um período desse container, que nós chamamos de free time. Então esse free time, o container, ele te dá uma opção, olha, vou te dar um free time desse container no porto, não é? Ali de 2 ou 3 dias. A partir do momento que você perde este período, você começa a pagar uma multa. E essa multa nós temos aí, não é? É a tal da sobreestadia, ou a demurrage, não é? Em inglês. E aí vem uma outra discussão também, não é? Jurídica aqui muito grande, que seria o quê? É legal essa sobreestadia ou a demurrage ou não? Cabe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, nesse tipo de contrato, nesse tipo de multa? É uma discussão muito grande, não é? Eu lembro na época de especialização que, junto com o professor Oswaldo Agripino, um grande nome nessa área, no Brasil inteiro, inclusive dá aula em Harvard, ele justamente comentava comigo que ele tem a parte dele intelectual, o entendimento dele é que não. Eu já pelos meus estudos entendo que sim, que cabe a aplicação do CDC nos contratos de demurrage, né? Ou a sobreestadia. Que até a questão, aí por exemplo, caiu no canal vermelho, passou desse prazo e começou a pagar a sobreestadia, que não é barata. Não. Nós sabemos, os valores no direito aduaneiro não são nada, não são valores baixos. Então assim, que se entre com uma medida administrativa ou com a medida administrativa não conseguiu a liberação, teve que entrar com a medida judicial e no final se mostrou que a mercadoria estava toda ok, estava perfeita em condições. Há uma possibilidade de uma ação posterior para cobrar todo aquele período, porque você vai ter que pagar aquilo ali. Existe uma ação de regresso que você poderia, em tese, estar discutindo, né? Mas desde que você comprove a má-fé da Receita. E aí você vai buscar, mediante a União, o ressarcimento desses danos. Não é? Agora, nós sabemos que litigar contra a União, contra a Receita, é uma situação muito difícil. Não é? E a outra grande situação é o quê? Hoje o empresário, ele trabalha justamente no mundo político que nós vivemos atualmente, principalmente por esta crise, não é? Principalmente com o dólar, o que mexeu com o mercado de aduana, não é? Principalmente com a importação, porque quem está exportando está muito bom, para quem está importando não. Então o empresário, ele já está trabalhando com uma situação econômica muito fragilizada. E aí recebe uma notícia dessa de uma demurrage, de uma sobreestadia enorme no container, a maioria dos casos, o que acontece? O empresário abandona a mercadoria. Não é? E nessa de abandonar a mercadoria, ele tenta de alguma forma se esquivar dessa situação, mas infelizmente não consegue. Porque além de ele responder por todo esse período que ele perdeu do free time, não é, da sobreestadia, ainda vai ter que pagar as multas da aduana, não é, a questão do armazenamento e etc, etc. Bom, resumindo, radar novo, prepara o bolso, porque vai cair no canal vermelho, vai pagar a sobreestadia e não tem como escapar. Não necessariamente que se vá pagar a sobreestadia, não é? Não, sim. Mas, se passar o período... Mas tem isso, se passar vai acabar pagando e com certeza a orientação que a gente dá para as empresas novas que estão se habilitando no radar, que vai cair no canal vermelho. Então você tem que ter a documentação muito bem guardada, procurar um bom despachante aduaneiro, não é? Importante. Que faça toda a documentação. Se tiver algum erro, com certeza um período de um dia, pelo menos no pátio do porto, você já perdeu e posteriormente eu posso estar pagando a sobreestadia, a multa. Perfeito. Vamos para o nosso último intervalo e voltamos para falar da Comissão de Direito Aduaneiro, Portuário e Marítimo da OAB Subseção Joinville. Voltamos em breve. Estamos de volta para o nosso último bloco. Rafa,
Nós temos aqui a nossa Comissão de Direito Aduaneiro, Portuário e Marítimo, que você é o presidente. Perfeito. E como estão os trabalhos? Os trabalhos estão indo muito bem, graças a Deus, né? A procura é grande, porém a dificuldade nossa da comissão é o quê? É você receber aquele advogado que ele está hoje cansado de trabalhar no seu escritório com a parte do direito de família, o direito trabalhista, o direito civil, e ele quer buscar uma área nova para advogar. Chegando lá, ele tenta buscar todas as informações possíveis, mas depois vem a situação do conhecimento. Nós não temos isso nas faculdades aqui de Joinville, não é? A única faculdade que oferece esse curso, oferecia esse curso era Itajaí. Salvo um engano, a faculdade de Itajaí não oferece mais o curso da especialidade, não é? E também não detém a matéria como matéria obrigatória na cadeira dela, não é? A parte marítima, portuária ou aduana. Então ela tem como matéria optativa. E fica aqui a minha ressalva para as faculdades locais. Nós temos aqui excelentes faculdades, como a Associação Catarinense de Ensino, a CIE, a própria FCJ, a Univille, nós temos a PUC, a Sociesc, não é? Que incluam nas matérias dela essa cadeira. Porque o nicho de mercado hoje em Joinville, não só Joinville, como Itapoá, São Francisco do Sul, Itajaí, Blumenau, Jaraguá do Sul, Guaramirim, essa questão de importação e exportação é enorme. São Bento do Sul, que está aqui do lado, nós temos muita matéria e muito trabalho, não é? Não, chega a ser até absurdo, né, Rafa? Uma questão que nós estamos aqui cercados de portos, grandes portos, se dissesse... São portos que não trabalham. Então, nós temos Itajaí como porto já bastante conhecido. Nós temos Navegantes. Nós temos São Francisco nós temos Itapoá. E não temos aqui as faculdades com uma cadeira específica, com matéria específica. Eu sou muito crítico quando você fala nesse ponto, Gabriela. Por quê? Creio eu que existe um certo comodismo por parte das faculdades. Ou não sei se seria sobre os seus coordenadores. Porque o mundo evoluiu demais. Hoje nós temos aí a parte da aduana que está aqui. Estávamos conversando até agora há pouco sobre essa situação da BMW que está vindo. A BMW do Brasil não é simplesmente só a BMW que está vindo para Joinville. Nós temos aqui a lateral da BMW, nós temos empresas que vão fornecer para ela, que está movimentando um mercado milionário. Muita empresa, são muitas novas oportunidades, é muito dinheiro sendo injetado. Não é? A outra situação aqui que nós temos é que, por exemplo, o benefício fiscal. Hoje as grandes empresas, nós temos, eu vou citar o nome de uma delas, que trabalha com fio, que é muito conhecida, a Altenburg do Brasil, por exemplo. Né? Hoje ela precisa, a maioria da situação dela, ela acaba importando o fio com benefício fiscal, depois em detrimento de uma exportação. Não é? Sendo que todos aqueles impostos que estavam suspensos não serão cobrados, desde que ela cumpra com o benefício fiscal dela. E não temos só esse tipo de empresa. Nós temos a Dânica do Brasil, a própria Tupi, nós temos aqui o Parque Fábio Perini, que várias empresas trabalham com benefício fiscal. Agora, a situação é que nós temos que nos adequar à nova realidade do mercado joinvilense. E quando eu falo Joinville, toda esta região que está paralela a ela. Né? Araquari, São Francisco do Sul, e vê-se a necessidade, né, de mais estudos sobre isso. Nós não temos. Não é? Mais simpósio, inclusive nós estamos agora em parceria com uma faculdade que eu não posso falar o nome ainda, porque não fechamos ainda todo o projeto, mas vai ter no ano que vem aqui um projeto de um simpósio, uma palestra muito boa, praticamente, creio que vai durar uns 3 a 4 dias sobre a parte da aduana marítima e portuária, não é? Trazendo esses fatos novos, trazendo todos esses estudos novos, trazendo a intelectualidade para as faculdades, abrindo os olhos da faculdade, né, dos estudos aqui de Joinville. Por favor, pessoal, não é? Vamos abrir os nossos olhos para essas novas matérias. Não é? Não existe somente o direito da família, o direito trabalhista, o direito civil na parte geral, ou o direito tributário. Tem outras áreas. Não é? E é importante ressaltar que no direito aduaneiro, você não se fala só em aduana, ou marítimo e portuário. Você precisa ter, por exemplo, a questão internacional do contrato de trabalho, que também atua, não é? Bastante, você tem que né? muito, você tem que ter a questão também securitária, os contratos de seguro, a questão, por exemplo, você está no calado fazendo uma movimentação do navio, acontece um estrago, alguma outra coisa, quem paga isso? A questão indenizatória. Então você não está tratando só sobre um direito, entre aspas, alienígena. Você tem muitas matérias adjacentes que elas estão correlacionadas e que nós não temos especialidades. Uma outra situação que anda paralelo, a questão criminal, não é? Você tem também a parte penal de aduana, a parte penal marítima, a parte penal portuária.
E a gente não vê o pessoal hoje se especializando nessa área. É que até a questão do seguro é de fundamental importância, né? Como falou, ocorre acidentes, e eu já vi, às vezes, de peças, o que foi transportado ali, de valores estratosféricos, sim, em que um acidente ali, quando foi transportar, tirar a mercadoria de um lugar para colocar para o outro, ela esbarra e acaba quebrando uma parte, e são seguros todos específicos, sim, né? Não é tão simplesmente aquele seguro que a gente contrata para o carro, não, são seguros bem específicos. Inclusive, falta no mercado brasileiro, são poucas empresas que trabalham nesse tipo de seguro, né? Que são seguros bem específicos mesmo. Um outro exemplo é a questão do DTA, o trânsito aduaneiro. Então você tem lá um contêiner com mercadorias que está atravessando um território nacional, não é? Teve um exemplo claro no escritório recente até, que esse contêiner passando aqui por São José dos Pinhais, ele ia até a parte de Uruguaiana, não é? Por cabotagem, lá, esse contêiner tombou, o caminhão tombou. E a mercadoria que não estava nacionalizada, ela foi subtraída, ela foi saqueada. E agora, de quem detém essa responsabilidade, não é? De quem, como vai ficar essa mercadoria que intervém no mercado nacional, não é, praticamente a preço zero? Como fica essa situação até da economia, não é, do seguro que tem com os empresários? Então a situação vai muito longe. A gente tem matérias aqui, assunto para discutir com relação a isso, vários programas, mas é claro que não é um nexo. Mas o interessante é o quê? Abrir-se vistas, não é, claro, dessa matéria nova e convidar todos vocês para que participem da Comissão de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário. Vocês podem seguir a agenda dentro do site da OAB, não é? Nós temos agora a última reunião na próxima segunda-feira e depois volta em fevereiro. Venham, conheçam, participem, debatam, não é? Com certeza. E conheçam, a matéria é apaixonante, é nova, pouquíssimos advogados atuando. Em Santa Catarina, eu posso dizer com especialidade, dá para contar na mão de um dedo só, não é? E um mercado amplo e gigantesco para todo mundo crescer, trabalhar e, com certeza, não é, fazer o seu futuro. Com certeza. Bom, nós estivemos aqui falando um pouco, trazendo um pouco para vocês dessa matéria tão nova e que eu tenho certeza que quem está aí ouvindo está agora, né, conversando ali com o do lado, nossa, aquela situação, nossa, e tu viu, tem aquelas situações de que o seguro é um valor, a nota tá no outro e a mercadoria vale, na verdade, outra coisa. Ai, aquela situação. São situações que a gente vive no cotidiano, mas que não imaginamos que faz parte desse direito tão específico. Então aqui, quem está nos ouvindo e aqui as faculdades, universidades, que prestem atenção a essa especialidade, assim como também nós tivemos no meu programa anterior, Direito Desportivo, também é uma matéria que está aí crescendo e não há especialidade, não há uma matéria específica, direito aduaneiro, marítimo e portuário da mesma forma. Então, Rafa, muito obrigada por ter vindo aqui, adorei. Agora, eu achei que ele fosse trazer aqui um cappuccino para mim, mas não teve jeito. E ele também, essa questão, eu sei também porque ele escolheu essa história de aduaneiro, marítimo, portuário, porque ele não contou, mas ele é surfista nas horas vagas. Muito obrigada, Rafa, adorei ter vindo aqui e espero que quando tiver esse simpósio, seminário, que a OAB tenho certeza que vai apoiar vocês, volte aqui para falar sobre o evento. Então tá bom, agradeço a oportunidade. E a todas as pessoas que estão nos ouvindo, não é? Principalmente acadêmicos de direito, estagiários, advogados, promotores, juízes. Nós temos lá na comissão também um fiscal da Receita aposentado que também está participando. É aberto ao público em geral, principalmente ao pessoal do comércio, ao comércio exterior, né? As pessoas que estão na faculdade, na Univille, que tem comércio exterior. Eu não sei se outras faculdades têm, estão todos convidados a comparecer aí nas reuniões mensais na OAB. Então tá certo. Para mais informações do nosso programa, acesse o nosso Facebook, página é Direito e Debate. Muito obrigada pela sua participação, uma boa noite. Tchau a todos.